Eu vou falar um pouco sobre osteotomia de tíbia. E essa é uma operação que é importante, especialmente quando a gente está falando de artrose em adultos jovens. A osteotomia de tíbia é uma coisa antiga dentro do armamentário ortopédico da cirurgia do joelho, mas ela sempre se constitui um desafio, porque não é uma cirurgia simples. Ela é uma alternativa à prótese unicompartimental, prótese total, e ela tem que ter um espaço bem definido que vem variando esse espaço ao longo do tempo. O que define a necessidade, então, de uma osteotomia? A gravidade da artrose, o grau de deformidade, a expectativa do paciente. Por que a expectativa do paciente? Em algumas situações a gente tem um paciente que teria indicação para artrose, por exemplo. Eu tenho um cliente que tinha 67 anos, tinha uma artrose medial, tinha uma artrose suficiente para se olhar a radiografia e pensar numa artroplastia, mas uma pessoa extremamente ativa, magra, praticante de tênis. A gente optou por uma osteotomia e esse paciente, então, dentro da expectativa dele, continua com 10 anos de evolução, a radiografia dele não é linda, mas ele não tem sintomas e continua jogando tênis. Então, são coisas que podem nos ajudar a definir o tipo de tratamento que nós vamos fazer. A idade do paciente é relevante. Isso nos faz pensar assim, qual é o nosso candidato ideal. E esse seria o candidato ideal. Esse candidato ideal raramente a gente vai encontrar na nossa prática. Jovem, atleta, peso normal, artrose unicompartimental, grau 1 e 2, ausência de contratura, arte de movimento, momento adutor pequeno, enfim. Não é isso que a gente encontra na prática. Na prática a gente encontra um paciente jovem, atleta, peso nos limites ou no limite superior, mas não tem estabilidade, ele tem lesão de LCA e lesão de LCP. E esse constitui talvez a população que mais a gente vai indicar a cirurgia da osteotomia. Durante muitos anos a gente fez a osteotomia de cunha fechada, cunha de redução. Em 1998 o Dr. Peter Fowler foi um dos nossos convidados no curso de Campinas e a partir daí a gente passou a fazer a osteotomia de cunha aberta, que foi desenvolvida pelo Dr. Fowler e Dr. Pudo. E esses eram os pacientes, essas eram as indicações para a osteotomia de tíbia. Mau alinhamento e artrose, mau alinhamento e instabilidade, mau alinhamento, artrose e instabilidade, e uma situação que a gente, na nossa prática, não existe, seria o transplante de menisco. É importante a gente entender também que o varo tende a ser progressivo, o varo que vai provocado por uma artrose pós-traumática, ele vai mudando o controle neurosensorial e ele contribui para que haja uma progressão do varo, uma progressão da incapacidade funcional desse paciente. Uma outra coisa, o Marco Antônio mostrou muito bem no filme, seria o varo dinâmico, que os americanos vão chamar de varus thrust, mas é aquele paciente que na hora que pisa, o filme dele estava muito bom, na hora que ele apoia, aumenta a deformidade em varo. O exame ligamentar é importante, ele já apontou muito bem a importância do diagnóstico da lesão do canto posterolateral. E para que a gente faça, então, um planejamento da cirurgia, é importante ter um exame radiológico com radiografia panorâmica de membros inferiores, para que a gente possa, então, calcular a nossa osteotomia. As outras visões são importantes, o Marco Antônio já mostrou isso, então, o pinçamento medial, o deslocamento anterior da tíbia e a presença de lesão condral no compartimento medial na artroscopia. Um outro dado que ele também já mostrou a relevância é de que a posição do ligamento cruzado anterior é essa apontada pela seta amarela. E se a gente não corrigir a deformidade e reconstruir o ligamento cruzado anterior sem a correção da deformidade, haverá um alongamento progressivo desse enxerto, com perda da estabilidade e recidiva dos sintomas. Como são as osteotomias que a gente pode fazer? Elas podem ser distal à tuberosidade anterior da tíbia, e essas na prática a gente não faz, são osteotomias mais difíceis e exigem outros métodos de fixação. E as proximais à tuberosidade anterior da tíbia. É importante entender que a distal à tuberosidade anterior não vai interferir na tensão dos ligamentos, dos colaterais especialmente, tem um maior risco de pseudoartrose e tem uma área de contato um pouco menor. Proximal à tuberosidade anterior vai interferir então no tensionamento dos ligamentos colaterais, tem maior área de contato ósseo, é uma área de osso esponjoso e menor risco de pseudoartrose. A proximal fechada, que era uma osteotomia que foi popularizada por Coventry, a gente usou isso durante muitos anos e todos os mais antigos aqui provavelmente usaram esse tipo de osteotomia.
Uma coisa importante dela, que ela altera a posição do planalto em relação ao canal medular, e isso numa artroplastia futura pode gerar um problema. A osteotomia do tipo cupuliforme, eu tenho muito pouca experiência com ela. O grande inconveniente dela é precisar então de uma imobilização prolongada, e é uma osteotomia que é muito popular no Instituto de Ortopedia da USP, mas na nossa prática não tem sido. A nossa preferência nos últimos 10, 11 anos é a osteotomia do tipo de cunha aberta, que tem essas vantagens. Ela aumenta o comprimento do membro do lado que você perdeu o comprimento por causa da deformidade em varo. Você tensiona um pouco o colateral medial, você move a patela um pouquinho distal, porque se desloca a tuberosidade um pouco para a lateral. E a grande vantagem é que você não vai alterar a anatomia da tíbia proximal. Isso foi popularizado então pelo Dr. Pudo, uma pequena incisão na parte medial, pouco dano às partes moles. A gente não vai mexer na fíbula, preserva o estoque ósseo no sentido de que se a gente precisar de uma artroplastia no futuro, a gente não vai enfrentar tanta dificuldade quanto na osteotomia de subtração. E ela permite uma osteotomia biplanar ao mesmo tempo. Essa maneira de fazer, uma cunha proximal aberta, utiliza-se aquelas placas que têm uma saliência para segurar a osteotomia. Na nossa prática, cunhas com mais de 10 milímetros a gente enxerta, até 10 milímetros a gente não enxerta. Como que a gente faz o cálculo? E talvez esse seja o ponto mais importante, a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês a respeito de osteotomia. Esse é o eixo mecânico da perna, então a gente vai fazer todas as nossas medições baseadas no eixo mecânico. Então medimos o eixo mecânico, aí a gente vai achar um ponto localizado a mais ou menos 60% da superfície articular da tíbia. Isso dá mais ou menos em torno da espinha da tíbia lateral. A gente vai traçar então o nosso eixo mecânico planejado, que ele vai passar então nesse ponto a 60% da superfície articular da tíbia, que é representado aqui pela linha vermelha. Em seguida, a gente vai calcular o eixo mecânico da tíbia, e esse é o ângulo de correção. O ângulo que a gente encontra no cruzamento desses dois eixos é o ângulo de correção, e esse é o ângulo que tem que ser levado, então, na cunha de abertura. A gente colocando esse ângulo aqui embaixo, esse ângulo, quando colocado aqui embaixo, vai fazer com que esse eixo se alinhe com este eixo, e a gente, então, vai ter a correção planejada. Uma coisa importante quando se fala de osteotomia de tíbia, isso vale para a cunha fechada, mas é mais importante para a cunha aberta, é procurar não alterar a inclinação posterior da tíbia. Se a gente aumentar a inclinação posterior da tíbia num joelho com instabilidade anterior, a gente tende a piorar a instabilidade. Mas, eventualmente, numa instabilidade posterior, você pode até aumentar um pouco o slope, a inclinação, e com isso você ajudar na estabilização do joelho. Então é importante o conhecimento disso, é importante lembrar que isso pode ser uma ferramenta a nosso favor ou contra a gente no resultado. Isso é apenas um caso para ilustrar, um paciente com geno varo à esquerda, não tinha nenhuma limitação de movimento, mas o varo é bem nítido. Essas são as radiografias. Ele tinha 4 graus de varo no eixo mecânico, ele já tinha alterações relevantes aqui no compartimento medial. Isso aqui, ele tinha uma meniscectomia prévia, vejam que já tem uma área boa de osso exposto na tíbia. Essa é a osteotomia, nós usamos uma placa de 12,5 milímetros e foi utilizado então um enxerto cortical, que a gente vê aqui. E esse é o aspecto do paciente depois de 2 meses e 2 semanas, praticamente já tem calo ósseo e a osteotomia está consolidada. Após 10 meses a gente vê que o eixo mecânico dele está corrigido e nesse paciente o arco de movimento dele foi mantido, não houve perda de extensão, que é a complicação mais frequente, e a nota dele no Lisham foi de 95, que é muito bom, ele vale de 0 a 100. Quem são os pacientes que a gente opera? Nós procuramos olhar nos últimos anos, a gente operou 54 pacientes de osteotomia. A média de idade foi aí em torno de 50 anos. E a gente vê que a concentração pelo número de casos
é entre 40, 35 a 60 anos que se encontram os pacientes que vão precisar desse tipo de cirurgia. Aqui a gente está vendo a distribuição pelo tipo de artrose. Veja que a predominância é uma artrose idiopática do compartimento medial. E nos casos mais jovens a gente vai encontrar então casos com artrose pós-traumática e que foram tratados com osteotomia. Como conclusão, osteotomia de tíbia de cunha aberta fixada com a placa de Pudu, aquela placa medial, é uma boa alternativa no tratamento da artrose unicompartimental. Nas nossas mãos é uma técnica que se mostrou segura com baixo índice de complicação. As complicações que nós tivemos foram complicações de pequena monta. 2 vezes nós tivemos fratura do planalto lateral e que o próprio parafuso da placa serviu para fixar. Tivemos 2 casos de má evolução, mas por erro de indicação. Um caso era uma artrose pós-traumática muito grave, uma luxação de joelho, que terminou numa artroplastia. E um outro caso era uma sequela de uma pioartrite, que também não evoluiu bem e terminou numa artroplastia. Mas foram erros não da técnica e sim da indicação. Portanto, eu acho que é importante que a gente tenha essa ferramenta no nosso cardápio de alternativas do tratamento da artrose, especialmente aquele adulto jovem, ou eu tenho quase 60, jovem para mim, abaixo de 60, mas enfim, aquele paciente dos 45 aos 60 anos, com artrose medial, com meniscectomia prévia, com eventual instabilidade e que ainda mantém uma atividade física importante, a osteotomia é uma excelente alternativa. Muito obrigado.